Deixa eu arrumar aqui esse fone. Aí, arrumar a câmera que tá meio torta. Vamos lá. Vou ligar aqui no Insta, nossa live, para que a gente possa começar. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Vanessa, tudo? Só ligar aqui a live do Insta e vamos lá. Hoje até que não temos muitas perguntas, mas são boas perguntas. Deixa eu abrir aqui meu e-mail para poder ver as perguntas de vocês. Boa tarde no Instagram. Estamos começando mais uma live das perguntadeiras, as melhores alunas perguntadeiras desse Brasil, que me mandam perguntas boas. Hoje nós temos ótimas perguntas aqui que chegaram por e-mail, então vou começar respondendo. E a Lu me mandou uma pergunta na caixinha daqui a pouco. Lu, eu vi sua pergunta aqui na caixinha, não tive tempo de responder na caixinha ainda, então vou responder por aqui, tá bom? Vamos começar com as perguntas de hoje, tá? As perguntas que as alunas me mandaram por e-mail, no nosso e-mail exclusivo de alunas. E vou começar com a pergunta da Natália. Meninas, deixa só eu falar um negócio aqui para vocês, para quem já é aluna. Como são perguntas neutras sempre, tá? E vocês nunca me pediram confidencialidade, então eu sempre falo o nome antes para que você saiba que eu estou respondendo a sua pergunta. Essa aqui é da Natália Oliveira, por exemplo, essa pergunta que eu vou começar. Mas, quando vocês forem me enviar as perguntas por e-mail, se vocês quiserem que eu não fale o nome de vocês, que eu não fale quem está perguntando, é só vocês escreverem lá, pergunta anônima, tá? Ou então, por favor, não fale meu nome, etc. Porque aí eu não falo o nome, só leio a pergunta e venho aqui responder sem nenhum tipo de problema. Porque às vezes a gente fica mais à vontade para fazer a pergunta quando a gente sabe que ninguém vai ali saber quem somos nós e responder, etc. Tá bom? Então, bora lá. Pergunta da Natália Oliveira. Van, para integrar no BS, na Business Suite, tá? Que é o programador do Facebook, você sempre cria uma página nova do seu Facebook e linka no Insta do cliente, ou você faz a página no Facebook do cliente e te coloca como administrador? Tô meio confusa com isso. Excelente pergunta, Nath. Seguinte, depende, a primeira coisa que eu avalio é se o cliente já tem uma página criada no Facebook e linkada com o Instagram ou se o cliente está começando do zero, tá? Então a gente toma aqui diferentes caminhos de acordo com aquilo que o cliente já tem na atualidade. Quando é um cliente que está começando do zero, gente, repara não, tá? Tô tossindo. Quando é um cliente que está começando do zero, esse cliente, a gente faz a página do cliente no próprio Facebook do cliente. E nós colocamos, tá? No caso, coloca a minha conta mesmo ali, como administradora da página comercial do Facebook, linkando ali, integrando com o Instagram. Por quê? Porque aqui a gente preza pela autonomia do cliente. Então, assim, sempre que o cliente possa ter o máximo de autonomia, sempre que a página do cliente possa ficar com o cliente, a gente preza muito por isso, tá? Para que o cliente em eventual troca ou alguma coisa não tenha nenhum tipo de problema. Porém, alguns clientes não sabem criar essa página. E também, como forma de facilitar a vida do cliente, a gente prefere pegar o acesso do próprio cliente ao Facebook e criar tudo para o cliente e deixar lá prontinho, tá? E depois a gente não acessa mais o Facebook do cliente. Então, a gente abre o Facebook do cliente, cria a página comercial, a gente integra a página comercial do cliente ao Instagram para ficar tudo certinho. A gente nos coloca como administradores da página comercial no Facebook do cliente e pronto. Aí a gente entrega o Facebook e não tem mais necessidade de mexer no Facebook do cliente. A gente até fala, se quiser trocar a senha e tal, fica à vontade, a gente até recomenda, mas não mexemos mais no Facebook do cliente. Por quê? Porque acaba sendo mais fácil para o cliente, quando a gente faz todo esse trabalho, do que a gente ensinar para o cliente a fazer a página comercial do zero ou fazer a integração, tá? Então, a gente prefere pegar esse acesso, fazer ele rapidinho, porque a gente tem prática, né? A gente faz rapidinho, do que ficar pedindo isso ao cliente ou ficar ensinando e mandando tutoriais, embora em alguns casos raríssimos a gente até manda e tudo para que o cliente faça ali por conta própria. Quando a gente vê que é um cliente que entende, quando a gente vê que é um cliente que sabe um pouquinho mais ali de Facebook, Instagram, a gente manda um tutorialzinho rápido e o próprio cliente faz a integração, tá? O outro ponto de gravar esses tutoriais é que a plataforma, desculpem, a plataforma do Business Suite muda muito.
Então, um vídeo tutorialzinho que a gente gravou hoje, onde clicar, onde estão os botões, onde apertar ali, etc., que a gente gravou hoje, daqui um mês às vezes não serve mais, já está desatualizado. Então, seria um big de um trabalho aí a gente ficar sempre regravando esses tutoriais, tá? Então, por isso que é mais fácil simplesmente a gente pegar assim e fazer pelo cliente, tá bom? Agora, quando o cliente chega e ele já tem uma página comercial criada, aí sim a gente pede para o cliente só nos colocar ali como administradores daquela página, né? Ou então a gente faz o mesmo caminho, pega a senha do cliente, nos colocamos como ADM ali daquela página do cliente e seguimos o bonde, tá? Próxima pergunta, da Rebeca Silva. Van, gente, eu nem sempre eu leio todas as perguntas antes de me responder, tá? Na verdade, a maioria eu leio aqui junto com vocês. Então, tem hora que eu dou risada das perguntas. Olha só essa expressão. Van, meu perfil tá mais parado que água para crescer mosquito da dengue. Gostei, Rebeca. Já fiz reels, já fiz carrossel e nada de nada. O que eu faço para ter mais engajamento no meu perfil? Ok, vamos à polêmica do famoso engajamento. Rebeca, em primeiro lugar, você tem que saber para que você quer esse engajamento. O que você vai fazer aí com esse engajamento que está chegando no seu perfil, né? Você pretende ter mais engajamento para quê? Geralmente, perfil que tem muito engajamento é quando a gente vende produtos em alta escala utilizando o Instagram. Então, por exemplo, quem é blogueira, por exemplo, ela vende ela mesma como marca. Então, ela vende a divulgação dela dos serviços, ela vende a interação, as marcas avaliam a interação dessa blogueira com as seguidoras, para ver se são seguidoras fiéis, para ver se são seguidoras que acreditam ali naquela blogueira e tudo. Então, no caso de, por exemplo, quem trabalha como blogueira, é necessário sim ter engajamento. Outro lado que é interessante para ter engajamento, quem, por exemplo, vende produtos altamente escaláveis. Um exemplo, Instagrams que vendem cosméticos, sabonete líquido, creme, loção, perfume, esses perfis obrigatoriamente precisam ter um alto engajamento, precisam ter um alto volume de pessoas circulando, visualizando ali constantemente os produtos, tá? Porque eles precisam vender todos os dias e vender muito, vender em alta escala, tá? Outros tipos de perfis que precisam ter um alto engajamento. E aí também é um pouco estratégico, porque isso não se aplica a todos os médicos, mas, por exemplo, perfis de médicos. Tá? Você precisa falar para muitas pessoas o que você faz, como você faz, qual é a sua especialidade, onde você atende, qual é o diferencial do seu atendimento, né? Você precisa comunicar tudo isso para que de 100 pessoas que visualizaram, uma ou duas cheguem a agendar, tá? Mais ou menos assim que a banda toca. Agora, nós que somos social media, prestadora de serviço, ou perfil, por exemplo, de agência, qual é o objetivo do altíssimo engajamento? A menos que seja uma agência gigantesca, que tem uma capacidade de atendimento de 1.000 clientes, 2.000 clientes, eu conheço raríssimas agências, aliás, nenhuma, com essa capacidade, só uma assim que eu conheço de ouvir falar, mas não conheço na prática, tá? Que tem essa capacidade de atendimento de muitas pessoas, aí sim, legal, obrigatoriamente essa agência pode ter um alto engajamento e tal. Agora, nós, como social media, se você trabalha sozinha, Rebeca, nesse exato momento, o que você vai fazer com 100 clientes, por exemplo? Então, assim, para que você quer ter esse engajamento? Tá? Quando a gente está começando como social media, como prestadora de serviço, o nosso foco não deve ser em ter um alto engajamento. Até porque construir um alto engajamento é algo que demora anos. E geralmente a gente não tem o dinheiro ou o tempo necessário para ficar esperando anos até alcançar a construção desse engajamento. Então, eu diria que você foque menos no engajamento. Seu perfil tá ok, tá preparado, tem ali uns 20 e poucos posts, ok, seu feed tá ok, tá preparado, tem destaques falando o que você faz, como você entrega seu trabalho, como que funciona ali a negociação. Tá tudo ok seu perfil? Então, despreocupa com o engajamento e vai na prospecção na prática. Vai para a prospecção na prática no 1 para 1, porque é isso que vai te trazer um retorno financeiro. O engajamento no comecinho, além de ser extremamente difícil de ser alcançado se você hoje não tiver muito investimento em tráfego pago, muito dinheiro mesmo em tráfego pago, além disso, engajamento por engajamento, né, é meio que inútil. A gente tem que ter um objetivo, a gente tem que ter uma estratégia para saber
o que você vai fazer com todo esse engajamento, tá? Então, por exemplo, quero engajar para ter clientes, beleza. E aí, chegam 30 clientes, você consegue hoje, sozinha, atender 30 clientes? Ou você tem infraestrutura, você trabalha com equipe, como que tá, né? Então, tudo isso são coisas que a gente tem que pensar antes de ficar focando aí no... Nossa, falei igual gente de telemarketing, né? Ficar focando. São coisas que a gente tem que pensar antes de manter o foco na questão do engajamento, tá bom? Próxima pergunta da Ana. Ana Clara. Ana Clara Martins. Oi, bom dia. Bom dia, boa tarde. Estou pensando em colocar aquelas mensagens automáticas no Insta da minha cliente pediatra. Você acha que vale a pena? Bora lá. Depende do tipo de mensagem, depende do estágio da conta da sua cliente e depende do objetivo da sua cliente. Então, por exemplo, se a sua cliente foca naquele atendimento extremamente humanizado, no atendimento do 1 para 1, na personalização do atendimento, na atenção individualizada ao paciente, em tudo isso, e se ela tem poucos seguidores no Instagram, se ela está começando agora, etc., uma mensagem automática, usando os chatbots da vida, que é um tipo de programação, aliás, até um tipo de inteligência artificial semelhante ao ChatGPT, não tão bom, mas semelhante, né? Quando a gente utiliza essas automações, e o foco da cliente é o atendimento individualizado, é o atendimento no 1 para 1, atendimento humanizado, isso acaba sendo contraditório em relação àquilo que vocês estão construindo como a identidade do comunicador da sua cliente pediatra. Por quê? Porque aí vai estar lá aquele monte de conteúdo falando que prioriza o atendimento humanizado, nananana, cada paciente é único e individual, e aí a pessoa manda uma mensagem oi no direct e recebe uma mensagem automática. Isso é totalmente contraintuitivo, né? É contra aquilo que vocês estão construindo. Agora, se sua cliente não tem esse foco tanto no 1 para 1, ou se é, por exemplo, uma clínica de pediatria que atende um alto volume de mães, né, no caso de crianças, mas que atende um alto volume de pacientes, que precisa se comunicar com muita gente, que precisa antecipar, ou seja, tem demanda demais, chega direct demais de agendamento. Então, você tem que antecipar e separar. Quem são aqueles que têm dúvidas em relação ao horário de funcionamento? Quem são aqueles que já estão entrando em contato para agendar? Quem são aqueles que têm dúvida em relação a quais são os pediatras que têm ali disponíveis para atender? Nesse caso, as mensagens automáticas são uma boa, tá? Mas se o perfil é pequeno, se o perfil está começando, gente, o único benefício de ser pequeno, o pequeno ele ganha do grande na individualização e na personalização do atendimento. Então, por exemplo, muitas vezes a outra pergunta que vocês me fazem, perfil de agência ou perfil de social media? A social media autônoma, ela ganha de lavada, anos-luz na frente de agências, justamente pela questão do atendimento individualizado, do atendimento no 1 para 1, de que o cliente sabe que vai sempre falar com você e não com um atendimento de máquina no WhatsApp, naqueles WhatsApps business que tem 5 atendentes e aí o cliente manda uma pergunta no WhatsApp. Não sabe se quem vai responder é a Márcia, se quem vai responder é a Jaquina, se quem vai responder é o Joãozinho, né? Geralmente, agências muito grandes, perfis muito grandes, perdem essa pessoalidade, esse relacionamento mesmo com o cliente. Esse é um dos grandes benefícios em ser pequeno. É assim que o pequeno ganha do grande. É oferecendo essa exclusividade no atendimento que uma agência muito grande ou que uma clínica muito grande não tem como proporcionar ali aqueles pacientes. Então, assim, se o perfil da sua cliente que é pediatra é atrair as pessoas no 1 para 1, é aquele atendimento mais humanizado, uma clínica pequenininha, um consultório pequenininho que está começando agora, esse tipo de mensagem automática é um belo de um tiro no pé. Mas, se é uma clínica grande, se tem um alto volume de atendimentos, aí sim, essa automatização nas mensagens, até mesmo para poder selecionar e separar as perguntas para agilizar a equipe de resposta, né, a equipe que faz ali o suporte das secretárias, para agilizar o atendimento das secretárias, é mais do que recomendado, tá bom? Próxima pergunta. Deixa eu abrir aqui só um segundinho. Próxima pergunta da Alicia Souza. Bora lá, deixa eu abrir. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo ótimo. Tenho um cliente que é médico do esporte, ginecologista e obstetra. Eita, que é tudo junto. Médico do esporte, ginecologista e obstetra. Esse é o famoso 7 em 1, multiação.
Perguntei na caixinha de perguntas outro dia e você me orientou a criar conteúdos apenas para uma dessas especialidades no perfil do Instagram dele. O foco dele é medicina do esporte. Mas o problema é, por mais que tenhamos postado conteúdos voltados para atrair pacientes de medicina do esporte, há mais de 2 meses no perfil, muitas pessoas ainda o procuram para atendimento na área da ginecologia e obstetrícia, e ele atende e gosta. Porém, em muitos momentos, eu percebo que é como se nas caixinhas de perguntas as pessoas perguntassem muito sobre ginecologia e obstetrícia e os stories parece que são um perfil que é de um médico obstetra e ginecologista, enquanto o feed é de um médico de esportes. Como resolver esse ruído, sendo que o cliente quer continuar atendendo nas duas especialidades? Obrigada, Van. Beijo. Então, em primeiro lugar, você tem que perguntar para o cliente o que ele quer, tá? E alinhar as expectativas. Então, você colocou aqui: o cliente quer continuar atendendo nas duas especialidades. Ele pode? Pode, tá? Isso pode ser anunciado no Instagram, inclusive? Pode. Ele pode, inclusive, ter ali os 2 RQs. Ele pode colocar o RQ de ginecologia e obstetrícia e ele pode colocar o RQ de medicina do esporte, tá tudo certo, tá legalizado. Mas até essa semana, esses dias, uma pessoa me perguntou assim, se funciona colocar 2 RQs e tal, se pode ou não pode. Embora possa, o que a gente tem que pensar a nível de marketing é se uma especialidade se relaciona com a outra, tá? Então, por exemplo, eu não me lembro mais dos exemplos que eu dei, porque eu vou escrevendo rápido, então vou dar outros exemplos. Vamos supor que é um médico que tem especialidade em psiquiatria e em ginecologia e obstetrícia, por exemplo. E aí, esse médico que é psiquiatra e ginecologista, ele vai falar, ele vai construir a comunicação dele com base na depressão pós-parto, no puerpério, em toda essa questão aí da recuperação da saúde mental da mulher pós-parto. Tudo a ver, sensacional, ótimo, fica maravilhoso colocar ali que ele é psiquiatra e ginecologista, tá? Nesse caso, medicina do esporte e ginecologia obstetrícia não se comunicam, a menos que ele seja um especialista em médico do esporte de grávidas, por exemplo. Eu nem sei se isso existe, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui que eu nem sei se existe, nunca vi, inclusive, se existe um médico do esporte especialista em grávidas, acredito até que não. Mas a ginecologia e a medicina do esporte definitivamente não conversam. Então, você vai ter que sentar com ele, alinhar as expectativas e explicar o seguinte: doutor, o senhor quer continuar atendendo as duas especialidades? Tá legal, é o que o senhor gosta e tal, bacana, vamos continuar atendendo as duas especialidades? Vamos. Nós vamos produzir conteúdo para ambas, porém, corre o risco, um alto risco, de que você tenha um resultado mais lento. Por quê? Porque aquilo que é menos específico tem menos demanda, tá? Por exemplo, se você quer saber... Dá um exemplo aqui. Se você quer saber sobre dor de cabeça, você vai procurar um Instagram de uma ginecologista? Não, você vai procurar um Instagram de um neurologista, de um médico especialista em dor de cabeça, tá? Então, assim, ele vai ser menos procurado, ele vai ser menos conhecido por ser um bom ginecologista, por ser um bom médico do esporte. Porque são duas especialidades que não tem nada a ver uma com a outra. O que não significa de jeito nenhum, tá, gente? Peraí, não me entendam mal, deixa eu me explicar. Não significa que ele não seja um bom médico do esporte, que ele não seja um bom ginecologista. Ele pode ser excelente nos dois. Eu estou falando apenas que a nível de comunicação, a nível de marketing, fica extremamente difícil transmitir essa excelência dele nas duas especialidades. Pode anunciar as duas, pode, mas vai ser difícil, é extremamente desafiador, para não dizer difícil, enfim, é difícil transmitir a especialidade dele em apenas alguma coisa, ratificar que ele é muito bom naquilo, sendo que ele faz duas coisas que são muito opostas, tá? Então, alinhar isso com ele. Não tem nenhum problema produzir conteúdo de ginecologia e medicina do esporte no feed. O único problema é que isso fica ruim a nível de marketing, mas é permitido pelo conselho, não tem nenhuma coisa assim, mas isso fica ruim, fica pouquíssimo inespecífico, tá? Então conversa com ele, explica aí essas particularidades, alinha essas expectativas em relação ao marketing, porque eu também não sei qual é o objetivo central dele, né? Se ele quer mais paciente de uma coisa ou de outra, e explica para ele e sigam o trabalho. É natural que ele tenha mais pacientes de ginecologia e obstetrícia do que de medicina do esporte,
tá? Bem natural. Por quê? Porque existe um volume de mulheres que precisam de ginecologia e obstetra muito maior do que o volume de pessoas que recorrem ao médico do esporte. Por exemplo, com certeza você conhece várias mulheres que vão ao ginecologista, mas quantas pessoas do seu ciclo, da sua família ali, do seu entorno, que já foram ou que têm a necessidade realmente de procurar por um médico do esporte, né? Provavelmente são poucas. Eu, por exemplo, só conheço uma pessoa da minha família e amigos e todo mundo, né, do meu ciclo, só uma pessoa que foi frequentemente médico do esporte e tal, e etc. Então, é uma especialidade que tem menos pacientes nessa área, e o paciente do médico do esporte, o paciente que busca essa especialidade do médico do esporte, ele é um paciente, geralmente são atletas, né? E atletas são altamente exigentes. Ninguém vira um atleta à toa. Ninguém vira um atleta treinando 1 horinha por dia, entendeu? Atletas são pessoas exigentes. A probabilidade de um atleta, de uma pessoa altamente exigente, querer fazer uma consulta, um tratamento com o médico do esporte, que não é 100% médico do esporte, porque ele também atende ginecologia, parto, etc., é uma probabilidade bem pequena, porque atletas são excessivamente exigentes. Ninguém vira atleta à toa. Então, assim, se um atleta tiver que escolher entre um médico do esporte, que faz parte de ginecologia, etc., e um médico do esporte que é só médico do esporte, a probabilidade dele escolher o médico que só atua com esporte é muito maior. Então, seu cliente corre esse risco, mas são escolhas, né? É, como se diz, escolha suas batalhas. Cada escolha tem seus desdobramentos, tá bom? Meninas, tá online, Alice. Vou abrir seu áudio. Pode falar. Deixa eu tirar o mudo. Aí, pronto. Ah, no caso, então, o ideal seria fazer dois projetos diferentes. Um perfil para ginecologia e obstetrícia e outro para medicina do esporte. É isso. E Porque eu ainda provavelmente fico não em linkando os dúvida. dois. É uma alternativa, mas você já tinha me dito anteriormente que ele não queria fazer dois perfis, né? Porque quando a gente pensa na realidade da rotina de um médico, para ele se dedicar para dois perfis, fazer stories, tá ali, não dá muito certo, sabe? Então eu fico nessa dúvida do que fazer. Se ele quer continuar atendendo nos dois, se não é ideal manter no mesmo perfil as duas especialidades, se ele não conseguiria dar conta da demanda, dividindo essa energia para dois perfis, sabe? Eu ainda fico assim em dúvida. Essa escolha da especialidade, Alicia, quem tem que fazer é ele. E eu sei o quanto é difícil. Já tive cliente assim que não sabe qual especialidade vai escolher, né? Ou aquele cliente que fica assim, se eu tiver mais uma pós-graduação, se eu tiver mais um não sei o quê, mais um não sei o quê, e a pessoa acaba não mantendo o foco. Você tinha me dito anteriormente que ele não quer ter dois perfis, o que dificulta ainda mais, mas assim, o ideal seria que ele escolhesse uma especialidade apenas. Na impossibilidade dele escolher apenas uma, dele insistir em querer ficar trabalhando com as duas, a minha sugestão seria realmente fazer dois perfis e não linkar os dois perfis. Deixar um perfil de medicina do esporte totalmente separado do perfil de ginecologia e obstetrícia. Por esse motivo que eu te falei. Pode ser que as mulheres não se importem tanto, principalmente se ele atender muito mais clínica na ginecologia do que propriamente os partos, né, do que a obstetrícia. Então, pode ser que as mulheres não se importem tanto que ele atue também na área da medicina do esporte, entendeu? Pode ser. Mas o atleta, o paciente que procura um médico do esporte, ele vai ser seletivo. Assim, conhecendo a atleta do jeito que eu conheço, meu irmão foi atleta profissional, até ter uma lesão, mas meu irmão foi atleta profissional. Eu conheço o nível de exigência dessa galera, entendeu? Não só por ele, mas também pelos outros amigos que foram atletas profissionais. Nenhum deles iria no médico do esporte, que também faz uns bicos como ginecologista quando tem uma vaguinha, entendeu? Fica muito estranho, é uma queimação de filme, não fica legal. Mas escolhas são escolhas, né? Como se diz, nada o impede de trabalhar nas duas especialidades, mas uma fica prejudicada em detrimento da outra, tá? Entendi, Ivan. Muito obrigada. Só mais uma coisa ainda em Pode falar. relação a isso. Pode perguntar? Pode, vontade. É porque o que pega, assim, né? O perfil dele antes era só de ginecologia e obstetrícia.
E aí ele começou a querer focar em medicina do esporte, e aí a gente tem focado nisso há alguns meses. Só que, igual eu te falei, nos stories ainda é muito pessoal perguntando de ginecologia e obstetrícia. Ele topando fazer essa. Eu vou conversar com ele novamente, apresentar esses novos argumentos, porque eu vejo que sim, a audiência ela fica dividida. Mas ele topando fazer essa separação, né, para a gente até ter melhores resultados, o que que eu faço? Eu mantenho falando sobre medicina do esporte nesse perfil que antes era de ginecologia e obstetrícia e agora acaba que tá com esses públicos misturados, sabe? E aí nos stories eu começo a orientar ele a focar em responder perguntas apenas de medicina do esporte ou Apaga desse perfil, apaga, arquiva todos os posts sobre medicina do esporte e mantém na linha da ginecologia. E você pode até reaproveitar, você pode até pegar todos esses posts que você fez ao longo desses 2 meses sobre medicina do esporte para montar já um novo perfil, para já começar. Oh, tô sem fone, tá sem sentido, sei que eu tô fazendo isso aqui. Para já começar. é, para já começar a fazer a produção de conteúdo para a medicina do esporte, tá? Mas essa questão de pesquisa sobre o comportamento dos pacientes é algo que faz parte do nosso trabalho. Então, isso são argumentos que você pode e deve falar para ele. Falar assim: olha, doutor, atletas são altamente exigentes. Então, assim, uma dúvida aqui, Alice, me tira uma dúvida. Ele atende no mesmo consultório? sim, no mesmo consultório. É tudo junto, assim, é a mesma secretária, o mesmo processo, tudo. Então, novamente. É difícil, vai ser bem difícil nesse segmento ele fidelizar os pacientes de medicina do esporte, tá? Vai ser bem difícil ele conseguir fidelizar esse paciente aí, porque imagina só, imagina um atleta profissional que, repito, são pessoas altamente exigentes, são pessoas de alto desempenho. Aí o atleta profissional vai se consultar com um ginecologista, quer dizer, vai se consultar com o médico do esporte, né? Aí chega lá, tem a maca de ginecologia e obstetrícia para botar um pezinho do lado e do outro, flores, imagens de bebês nascendo. Assim, difícil, viu? Difícil ele fidelizar aí os pacientes da medicina do esporte, bem difícil. Estranho isso, até eu diria. Sim, eu concordo completamente com você. Essa resposta que você me deu clareou muita coisa, Luan. Muito E obrigada. você explica para ele que você que faz parte do seu trabalho fazer um estudo de comportamento dos pacientes, que os atletas têm essas e essas exigências, que isso não o impede de atender atletas, mas que dificulta a fidelização aí desses pacientes. Não só a fidelização no sentido de se tornarem pacientes recorrentes na medicina do esporte, mas também de atrair novos pacientes, tá? Ele vai ter duas dificuldades: atrair novos pacientes para a medicina do esporte e a segunda dificuldade, fidelizar os poucos pacientes que ele vai conseguir atrair desse jeito, tá? Porque bem difícil essa missão aí, guerreira. Obrigada, Luan. Meninas, mais alguma pergunta aqui no Zoom? Deixa eu ver aqui nos stories, aqui no Insta, se alguém fala alguma coisa, alguma pergunta. Aprendendo muito com a Vanessa. Nádia, um beijo. Isso é difícil, né? Um desafio aí Vanessa, para essa Palícia. Oi, Ana. eu escrevi aqui nas perguntas. Tenho uma cliente que, em vez de um contrato de 6 meses, ela quer de 3. Você acha que eu devo aceitar ou não? Pode sim, tá? Eu não vejo nenhum problema. Geralmente a gente faz um contrato de 6 meses, porque são a partir de 6 meses no orgânico que a gente começa hoje em dia a ver algum resultado. Em alguns clientes menos, em outros clientes mais, tá? Mas a gente tira aí por média desses 6 meses. Mas, se a cliente está com dúvidas, está reticente, principalmente pelo fato de que você está começando e ela propôs um contrato de 3 meses, não há problema nenhum, tá? Você fecha o contrato com ela por 3 meses, entrega o melhor do seu trabalho, faça o seu melhor possível e a chance de renovação é muito alta quando a gente faz um bom trabalho. Então, não se prendam muito com essa questão do número de meses no contrato. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguma pergunta, meninas? Eba, deixei gravando, que esses dias eu fiz uma live aqui. Quer dizer, gravei no Zoom e não tinha ficado gravando. Agora acabei de ver que tá gravando. Então
tá, gente. Essas foram as perguntas de hoje. Muito obrigada por todos vocês que estiveram até aqui. Essa live vai ficar gravada, fica salva lá na plataforma do nosso curso. E qualquer outra pergunta, podem ir mandando e-mail e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo a todas.